Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e vamos para mais uma resolução de exercício da parte 3, relacionada a estruturas de repetição. Então, essa é a questão 7, que pede o seguinte: foi feita uma pesquisa com habitantes de uma região, coletando os dados de idade, sexo, 1 para masculino, 2 para feminino, e o salário. Faça um programa que informe a maior e a menor idade do grupo, a média do salário do grupo e a quantidade de mulheres com salário até 1.200. Então, a gente tem, aqui não está informando quantas pessoas foram cadastradas. Então, quando não vem essa informação no enunciado, a gente vai usar uma repetição que a cada momento que eu fizer o cadastro, ele vai perguntar se eu quero continuar ou não, já que ela não sabe quantas vezes tem que repetir previamente. Então, a gente vai precisar achar a menor e a menor idade, a média do salário do grupo, que a gente vai ter que somar o salário de todo mundo e dividir por quantas pessoas foram cadastradas, e contar quantas mulheres têm a característica de ter o salário até 1.200. Então, vamos ver o código. A gente começa com a inclusão das 3 bibliotecas que a gente está usando no momento, que é stdio, conio e stdlib. Na linha 4 tem um comentário só dizendo o que é que o programa faz brevemente, que é uma pesquisa de população. E começo aqui o meu programa principal com a declaração das variáveis. Esse programa ele tem como variável de entrada o salário das pessoas, de cada pessoa pesquisada, a idade e o sexo delas. Então, eu tenho essas 3 variáveis de entrada para encontrar qual é a maior e a menor idade. Então, eu tenho aqui variáveis maior e menor. Eu tenho que encontrar a quantidade de mulheres que recebem até R$ 1.200. Então, eu tenho aqui QM 1.200. E eu tenho que ter a média do salário das pessoas pesquisadas. Então, eu tenho que somar o salário de todo mundo e dividir por quantas pessoas foram pesquisadas, que é aqui a variável QP. Como essa questão não foi informado previamente quantas pessoas foram cadastradas na pesquisa, eu tenho que usar uma repetição que vai a cada cadastro perguntando se quer continuar ou se vai parar. Então, eu vou ter aqui a variável cont de continuar, que vai ser essa variável que vai perguntar, o usuário vai responder se ele vai parar ou não, e aí vai testar se a repetição vai ser executada mais uma vez. Passando pela declaração das variáveis, a gente passa agora para a inicialização das minhas variáveis que vão ser acumulativas. Então, eu tenho a variável maior, eu estou querendo encontrar a maior e a menor idade. Então, a variável maior eu vou começar com 0, e a variável menor eu vou usar um valor exagerado para o que eu estou tentando achar. Aqui é a menor idade, então o valor exagerado para a idade seria 100. Não é possível que a pessoa mais nova que está sendo cadastrada tenha 100 anos, certo? Então, a gente tem a soma do salário da população, que começa com 0, a quantidade de pessoas cadastradas também inicializada com 0 e quantidade de mulheres que recebem até R$ 1.200 também inicializa com 0. Inicializadas minhas variáveis, eu vou agora para a repetição, que vai ler os dados da população e conforme a gente vai ler o dado de uma pessoa, a gente já contabiliza para encontrar as perguntas que estão sendo pedidas na questão. Então, agora a gente passa para a repetição. Como eu não sei quantas pessoas vão ser cadastradas, eu vou usar o do while. Então, eu começo aqui com o do, abro chaves e começo com a sequência de comandos que vai ficar dentro da repetição do while, certo? Então, vem o do, as chaves e começa com a limpeza da tela com o System CLS, já que cada pessoa que eu for cadastrar, eu vou limpar a tela e só vai aparecer os dados dela. Então, vem pesquisa estatística, vem entrada de dados, imprimo na tela entrada de dados e vou pedir as 3 informações de cada pessoa. Então, começo pedindo a idade, printf e o scanf idade. Peço o sexo, 1 para masculino, 2 para feminino, coloco a legenda aqui no printf. Leio o sexo é um número inteiro, percentual de e comercial sexo. Leio o salário, imprimo a mensagem e leio o salário da pessoa. Como eu quero saber qual é a média do salário da população, independente do sexo, então já vou fazer, essa vai ser a primeira coisa que eu vou calcular. Então, aqui na linha 23 eu tenho que a soma do salário
vai receber a soma de todos os salários que já tem lá, mais o salário dessa pessoa que eu acabei de cadastrar. Como a média eu preciso dividir por quantas pessoas foram cadastradas, a quantidade de pessoas vai ser quantidade de pessoas mais um. Então, mais uma pessoa foi cadastrada e eu vou fazendo essa contabilização desse quantitativo. Preciso achar a maior e a menor idade. Então, vou perguntar, olha, se a idade que eu acabei de cadastrar for maior do que o que tem armazenado na maior idade, na variável maior, então significa que essa idade é a maior de todas, então maior passa a ser a idade que eu acabei de cadastrar. Esse if só teve um comando, não precisei das chaves para fechar e abrir esse if. Vamos aqui para o if da linha 27. Eu tenho, se a idade for menor do que o que tem armazenado na variável menor, é porque a menor idade é essa idade que eu estou cadastrando agora. Então, já descobri a menor idade, vou perguntar. Se o sexo for igual a 2 e o salário for menor ou igual a 1.200, é a característica que indica que é uma mulher com o salário menor ou igual a 1.200, que seria para descobrir quantas mulheres recebem até 1.200. Então, se ela tiver essa característica, então eu vou dizer que quantidade de mulheres 1.200 vai ser quantidade de mulheres 1.200 mais 1. Veja que a gente tem aqui uma condição formada por uma expressão relacional e outra, e aí por isso eu precisei utilizar o operador i, certo? Tenha cuidado com a questão dos parênteses aqui, abrindo e fechando cada uma das minhas expressões. Com isso, terminei de contabilizar o que precisava, vou perguntar, deseja cadastrar outro? Sim ou não? 1 para sim, 2 para não, e vou colocar o scanf para ler qual foi a resposta da pessoa, se é um ou 2. Então, eu vou fechar aqui a minha repetição com fecha-chaves e fechando a estrutura do while, vem o while e a condição que vai fazer a minha repetição permanecer em execução. Então, eu vou ficar repetindo enquanto o continuar, o conte, for igual a 1, que seria o sim. E aí a repetição vai ficar sendo executada enquanto a pessoa estiver respondendo 1, que é o sim. Quando responder qualquer valor diferente de 1, ele vai sair da repetição e passa a executar os comandos que vêm logo em sequência, que seria a apresentação dos resultados. Então, para apresentar os resultados, eu dou o System CLS, limpando a tela, imprimo pesquisa estatística, imprimo resultados e vou imprimir na tela qual é a maior idade, que está na variável maior. Vou imprimir a menor idade, que está na variável menor. Vou imprimir na tela a média do salário do grupo, que vai ser a soma dos salários dividido pela quantidade de pessoas cadastradas, que está na variável QP. E vou imprimir a quantidade de mulheres com salário até R$ 1.200, que está na variável QM200. Coloco o get para parar e eu ver a resposta e fecho as chaves, certo? Com isso a gente finaliza aqui a sequência de comandos dessa questão. Vamos executar, vamos fazer a compilação. E vamos executar. Então, tá aqui a nossa tela de execução, tá pedindo a idade. Vou colocar 30. Um homem. 2.000. Cadastrar outro sim. Vou colocar 35. Uma mulher. Vou colocar 1.000 para entrar naquele salários 1.200. Vou cadastrar outra mulher. 36. Mulher. Salário, vou botar 1.500. Certo? Então, vai ser, a menor idade vai ser 30, a maior idade vai ser 36, a quantidade de mulheres que tem o salário até 1.200 vai ser 1. Então, vai perguntar, quer cadastrar outro? Vou dizer que não. E aí vem a resposta, certo? A maior idade ficou
36, a menor idade 30, a média do salário do grupo 1.500, eu tinha entrado 2.000, 1.000 e 1.500. Aí, realmente 1.500, a média do salário do grupo, e a quantidade de mulheres com salário até R$ 1.200, uma mulher, certo? Então, a gente tem a resposta dessa questão, que foi uma pesquisa estatística. Vou fechar aqui a tela. Então, com isso, a gente tem a resolução de mais uma questão. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Um abraço.